Eu posso contar com algumas grandes conquistas que eu já tive na minha vida, assim como você. Se você parar para pensar um pouco, você vai conseguir encontrar algumas coisas que você conseguiu conquistar na sua vida e que você se orgulha. Ao mesmo tempo, eu consigo olhar para muitas coisas que eu quero muito, que eu estou batalhando para conseguir conquistar, coisas que eu quero muito, mas que eu ainda não comecei a batalhar diretamente para conquistar, assim como você. Então eu te convido também a fazer esse breve exercício de imaginar, pensar em algumas coisas que você quer muito conquistar. Às vezes a gente imagina de uma forma muito subjetiva, fica muito vago, né? A ideia de, quero ganhar bastante dinheiro, por exemplo. É interessante nesse momento a gente pensar quanto que você quer ganhar mensalmente, né? Qual que vai ser a sua receita mensal, o seu ordenado mensal, enfim. Ou então, quanto dinheiro você quer acumular, eu quero guardar tanto dinheiro. Então eu te convido a fazer esse exercício, mas de forma um pouco mais objetiva, pensando exatamente quanto, ou enfim, de alguma forma mensurando aquilo que você quer, aquilo que você deseja conquistar. Agora, e se eu te disser que aquilo que você deseja conquistar pode estar muito mais perto do que você imagina? Pode ser que você simplesmente, ao entender algo e ao mudar algo na sua mente, consiga conquistar aquilo de uma forma muito breve. Talvez aquilo que você mais deseja, a grande conquista que você almeja, esteja a uma esticada de braço de distância e você não estica o braço por simples autossabotagem, que é o tema desse vídeo, autossabotagem. Por que a gente se sabota? É difícil para você entender a importância da autossabotagem. Você já tem que estar a um passo à frente da grande maioria das pessoas, porque tem muita gente que não consegue nem imaginar a possibilidade, não consegue acreditar na possibilidade de se sabotar. Eu já fui uma dessas pessoas. Até porque, né, às vezes, a gente ter um certo conhecimento sobre algo, então eu já trabalhava com autoconhecimento, já tinha feito vários trabalhos e tudo mais, e eu pensava, poxa, eu quero tanto, não é possível que eu me sabote, não é possível que eu queira uma coisa e eu estou fazendo alguma coisa para dificultar a mim mesmo. Me parecia algo impossível, parecia ser esperto demais para cair numa dessa. E aí eu fui para a página 2, aí eu consegui aos poucos assumir e aceitar que sim, eu me saboto. Então é muito difícil mesmo a gente conseguir simplesmente acreditar, aceitar e pensar, nossa, eu estou me sabotando. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras não. Mas é importante a gente partir de um lugar onde a gente sabe, a gente aceita que tem coisas que a gente ainda não enxerga, que tem coisas que a gente ainda não sabe. Isso, de alguma forma, apesar de ser um pensamento ruim sobre você mesmo, né? Pensar, poxa, eu estou me sabotando, eu não estou nem conseguindo enxergar, mas isso deve estar acontecendo comigo. De uma forma, isso pode te jogar um pouco para baixo. Por outro lado, a ideia de que você está te sabotando e não está percebendo te capacita a realizar o seu desejo, te deixa mais próximo de conquistar o seu desejo. É como se o seu desejo tivesse como essa caixinha aqui do lado e você não está conseguindo enxergar ele por uma questão mental. Então você passa a ter mais um campo de atuação. Existe o campo da ordem prática, e a gente trabalha muito nele, do mundo real, o mundo tangível, o mundo concreto. Então a gente passa aqui, né, nesse canal, inclusive você está chegando aqui no primeiro episódio da segunda temporada. Se é o primeiro vídeo que você está aqui, seja muito bem-vindo, faça favor de se inscrever no meu canal. E se você já conhece meus vídeos, esse vídeo aqui é o primeiro episódio da segunda temporada, que a gente trabalha em séries, espero que você saiba disso. Enfim, vamos lá, vamos continuar aqui, que esse vídeo aqui tá ficando bem legal. Bom, seguindo adiante. Pode ser, então, que a caixinha, o seu desejo, tá aqui do seu ladinho e você não tá enxergando ele, porque existe um certo bloqueio mental, porque tem algo dentro da sua mente que faz com que você não queira ver, com que você não consiga enxergar. Então, o que acontece? Existe a ordem prática das coisas, o mundo tangível. Então, para você conquistar, por exemplo, né, um emprego, vamos voltar para a questão do dinheiro, que é algo que todo mundo quer, muita gente quer. Para você conseguir conquistar aquele salário mensal que você tanto deseja, você tem que trabalhar, você tem que realizar uma série de coisas. Mas, às vezes, você tem a oportunidade ali, sei lá, de mudar de emprego, sei lá, de conseguir fazer um trâmite dentro da própria empresa que você trabalha, ou se você é empreendedor, você consegue fazer uma negociação, uma coisa simples que pode mudar, pode te fazer alcançar, e você simplesmente não faz, porque você não acessa a mentalidade que você precisa acessar para conseguir fazer.
Ou então, às vezes, você até não é que tá pertinho, ele tá ali longe. Tá um pouquinho mais longe, tá? Então vamos colocar a caixinha ali. Se eu esticar o braço aqui, eu não consigo pegar. Mas se eu levantar, der uma voltinha aqui na minha cama, ou se eu esticar um pouco mais o meu braço e deitar assim um pouco, eu consigo pegar a caixinha. Só que eu fico dando volta, eu fico pensando, bom, vou então, para eu alcançar a caixinha que tá ali, eu preciso desse controle aqui, porque eu vou amarrar um gancho na pontinha dele, ó, esse exemplo aqui é bom, presta atenção aqui comigo. Vamos supor, pode ser, vou voltar aqui para você ficar bem consciente e prestar atenção no que eu tô falando. Pode ser que, esse aqui é o seu desejo, tá? Pode ser que ele esteja aqui e você não tá esticando o braço para pegar, tá? Isso pode ser. E nesse vídeo a gente vai falar tanto de um caso quanto para outro, porque a resolução disso serve para as duas hipóteses. Mas o mais comum é o quê? O seu desejo, a sua grande conquista está um pouquinho mais longe. E o caminho mais fácil que você tem é esticar o braço assim e pegar, certo? Então existe um caminho fácil, rápido, que você demanda algum tipo de esforço, mas que é um esforço pequeno. Existe um outro caminho que ele é um pouco mais tradicional, digamos assim. Ele não é tão despojado quanto simplesmente deitar e esticar o braço, é um caminho mais corretinho, mais dentro das ordens e, enfim, das normas, que é o levantar, dar a volta na cama, pegar e voltar aqui. É um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais passo a passo, mas também é um caminho fácil. Mas o que a grande maioria das pessoas fazem? Elas querem inventar uma grande solução e dão voltas naquilo. Então, ela para estudar, então ela vai ler 15 livros sobre como pegar a caixinha, aí ela vai ver que existe uma técnica mágica onde você cria um gancho usando o que você tem ao seu redor, então ela pega o papel e dá um nó aqui, tá? E aí, depois disso, ele pega uma chave e usa um ímã e coloca ali como se fosse uma vara de pescar, tal, que eu tô imaginando. O que dá muito trabalho. Só que daí ela percebe que para ela conseguir essa vara de pescar, ela precisa de um ímã. E aí para ela achar o ímã, que é isso aqui é o ímã, só que isso aqui tá longe pra caramba. E aí ela vai ter que dar uma baita volta pra achar o ímã, pra não sei o que, pra voltar. Então, às vezes, qual que é a moral da história? Às vezes, em vez da gente fazer o caminho mais rápido pra gente conseguir conquistar, ou às vezes nem o mais rápido, mas o caminho que faz parte ali, que é plausível, que tem um caminho concreto possível pra gente conquistar nossos objetivos, a gente fica dando voltas. A gente inventa dificuldades para nós mesmos e acaba tornando aquele caminho muito maior do que realmente ele é. E aí o que acontece? Quando a gente tem a vara de pescar, vamos supor, aí chega na hora de ter a vara de pescar, é só esticar e pegar. A gente meio que, eu não sei se eu quero isso tanto, não sei o que. A gente inventa todo tipo de diálogo mental para dificultar a nossa própria ambição, para dificultar com que a gente não consiga. Por quê? Por que tudo isso acontece? Primeiro, tem uma coisa que a gente tem que olhar, que são as narrativas que a gente cria dentro da nossa mente sobre nós mesmos. Então, o diálogo, as histórias que a gente conta, esse é um ponto muito importante da gente prestar atenção. Eu vou dar um golinho de café e a gente já continua. É muito importante a gente prestar atenção nas narrativas que a gente conta. Por quê? Porque a gente gosta de sustentar essas narrativas. As histórias que a gente conta pra gente mesmo sobre nós fazem a gente criar uma própria identidade. Então, a minha identidade, o que eu acredito que eu sou, é intrínseco às narrativas que eu conto para mim mesmo. E essas narrativas, muitas vezes, têm que ser sustentadas porque a gente tem um medo muito grande de perder a nossa identidade. Então vamos lá, vamos entender, vamos colocar várias... Agora a gente vai começar a chegar na parte da solução, mas para a gente chegar na solução, primeiro vamos partir de um fundamento básico. Sentimento é uma coisa e emoção é outra coisa. Às vezes a gente confunde, acha que são sinônimos. Sentimentos e emoções, sentimentos e emoções. Não, vamos lá. Vamos lá, você já vai entender. As emoções, elas são respostas naturais do nosso corpo. Então, por exemplo, você viu um buraco, você chegou perto do buraco, isso vai te dar medo. Você não vai pensar e calcular, e imaginar nada e ficar pensando depois no medo do buraco. Não. Você viu uma coisa que não é para você comer, você vai sentir nojo. É muito interessante a gente pensar nas emoções do divertidamente. É uma maneira simples da gente pensar nas emoções. Então tem a felicidade, a alegria, né? Tem ali o medo, tem a raiva.
elas são básicas, elas são respostas automáticas do nosso cérebro. A gente não precisa pensar sobre elas para a gente sentir elas. A partir das emoções, a gente elabora isso um pouco melhor, a gente pensa naquilo, a gente amadurece e traz a linguagem, né? A gente soma as emoções, a nossa linguagem e o nosso caos interno, a nossa maneira de pensar sobre as coisas, e a gente cria então os sentimentos. Então o sentimento ele tem uma pitada de cognição e uma pitada de emoção. E muitas vezes o que faz a gente se auto-sabotar, o que faz a gente não conseguir alcançar, são sentimentos. Em grande parte, eu vou dedicar esse vídeo especialmente a um deles, e a gente vai ver então que de um sentimento ele se desdobra em emoções. Na verdade, a emoção se desdobra em vários sentimentos. Então, para cada sentimento, existe uma emoção que está por trás. Por exemplo, vamos ver, a alegria. Então, eu fiquei feliz, eu estou simplesmente feliz. É algo, aconteceu algo positivo, o dia está ensolarado, as coisas estão bonitas, as pessoas ao meu redor estão felizes e eu estou feliz. De repente, essa felicidade que já existe dentro de mim, ela vai de encontro com o pensamento de que amanhã é meu aniversário. Inclusive, é verdade, amanhã é meu aniversário. E aí eu penso nisso, eu já estou feliz, e aí essa felicidade se transforma em entusiasmo, porque eu vou fazer alguma coisa que eu gosto muito no meu aniversário. Então pensa, o entusiasmo ele é um sentimento e a felicidade ela é uma emoção. Eu poderia desdobrar de outras formas, eu poderia ter esse sentimento, eu poderia ter essa emoção da felicidade e pensar que de repente ela eu começo a achar as coisas mais engraçadas, mais cômicas, então ela vira um formato de alegria e de diversão, então eu estou me sentindo divertido, eu estou me sentindo cômico, alguma coisa para esse lado. Então pensa, de uma emoção eu consigo desdobrar ela em vários outros sentimentos. Então vamos pensar agora nos negativos. O medo, eu posso desdobrar ele em muitas, e a maioria dos problemas, das limitações, das dificuldades, na minha perspectiva, surgem a partir do medo. E tem um desdobramento específico que ele é muito importante porque a gente está falando aqui, que é o orgulho. Então do medo nasce o orgulho. E o orgulho, ele é um medo muito bem disfarçado. Ele é um medo disfarçado de força. Porque ele é um medo, né? Não é aquele orgulho de tipo assim, nossa, estou orgulhoso do meu filho. A gente usa, né, o orgulho nesse sentido e tal, mas é como se fosse outro sentimento. Eu estou falando do orgulho que leva a gente a não querer, mas eu não vou levantar aqui e ir andando, porque quem falou para eu fazer isso foi a minha esposa e ela não sabe fazer esse tipo de coisa. Esse é o tipo de orgulho negativo. Eu não vou fazer a minha vara de pescar para pegar a caixinha, porque eu vou ter que pegar emprestado o anzol do meu vizinho. E meu vizinho, toda vez que eu peço alguma coisa para ele emprestado, ele faz cara feia, eu não tô afim de falar com ele, da outra vez ele veio falar comigo e eu também não emprestei, porque a gente não se dá muito bem. Esse é outro tipo de orgulho. Quando ele é assim, ele é um pouco mais óbvio, tá? Mas existe um orgulho que ele é a mãe do boicote, então se a gente quiser lidar com um sentimento num lugar mais profundo e diminuir de verdade a intensidade e a quantidade de vezes que a gente sente aquilo, a gente vai ter que ir atrás da emoção que está por trás. E a gente vai ter que tratar da emoção, porque o que acontece aqui, a gente sente aquela emoção e a nossa cognição, a nossa mente pega aquilo que já está acontecendo dentro do nosso corpo e ela traduz isso para algum sentimento. Então a gente é habituado a se conectar com alguns sentimentos a partir de algumas emoções, assim como a gente é habituado a sentir algumas emoções a partir de alguns estímulos externos. Então sempre que eu olho para um buraco, eu sinto medo. Sempre que eu sinto medo, eu traduzo isso, a minha mente traduz isso de repente para orgulho. Então, esse buraco aqui, ele não me toca, esse buraco aqui, ele não é nada para mim. Na verdade é o que? É um medo muito bem disfarçado que na verdade acabou se transformando em orgulho. Então o orgulho, em essência, esse tipo de orgulho, ele é medo. E é esse tipo de orgulho que é a grande raiz das maiores causas do auto-boicote. Então quando a gente não faz as coisas pelo caminho mais óbvio, geralmente o que está acontecendo? Geralmente a gente tem algum medo, porque a gente cria uma narrativa, a gente criou uma história do que é esse medo.
Quando a gente fala de um buraco, é alguma coisa muito óbvia. Mas qual que é o medo de eu conseguir realizar, de eu conseguir atingir, alcançar algo que eu desejo muito? Eu conseguir conquistar algo que para mim, nossa, é um grande sonho. Qual que é o medo que existe nisso? Existe muito medo nisso. E o medo, ele se traduz na sustentação, ele tem uma relação muito grande com a sustentação da narrativa que a gente cria pra gente. Por exemplo, às vezes a gente cria uma narrativa de que somos pessoas vítimas da sociedade. Então, por exemplo, eu gosto, né, eu sustento, e isso pra mim faz sentido, e tem muito sobre a minha história do que eu conto pra mim mesmo, que eu sou uma pessoa que tá sempre lutando, que as coisas são difíceis pra mim, que eu tento muito e que as coisas são injustas. Às vezes a minha identidade é fortemente ligada a essa narrativa. Como que eu vou conseguir simplesmente deitar aqui, esticar o braço, pegar aquele pote de ouro, se eu sou uma pessoa que tem que estar sempre sustentando a narrativa de que eu sou, assim, um sofredor, de que eu tô ali me dedicando muito e recebendo pouco, de que a vida é injusta, às vezes está além de mim, às vezes é o capitalismo que é mau, às vezes é o... Enfim, eu tô trazendo isso por conta de ser uma questão de dinheiro que eu estou falando, tá? Mas às vezes é algo que está além de mim e que eu sou, na minha cabeça, eu sou um símbolo daquilo. Na minha cabeça, eu mostro para as pessoas como, sabe, você precisa de alguma forma ser acolhido. E por que a gente cria esse tipo de narrativa e quer tanto sustentar? Geralmente, grande parte, surge pelas nossas relações com os nossos pais. Então, por exemplo, vamos supor que toda vez que eu sofro, que eu tento, que eu não consigo, que eu me dedico muito para ganhar muito pouco, de alguma forma eu me conecto com a minha mãe, que tem essa mesma história, que tem essa mesma narrativa para ela. E aí eu falo disso, a gente se entende nesse universo. Eu tenho uma narrativa, eu estou usando aqui como exemplo, mas eu tenho essa narrativa que vai muito de encontro com uma narrativa do meu pai, de que as coisas são difíceis, de que a vida é suada, de que a gente tem que trabalhar muito, e de que é duro mesmo, e tudo bem, a gente dá conta. Eu acabei vivendo essa vida muitas vezes, durante muito tempo, porque é uma narrativa muito forte que meu pai trouxe para mim, e até hoje eu me vejo conversando com ele sobre as dificuldades de empreender e enaltecendo essas dificuldades, e eu me sinto acolhido, eu me sinto conectado com ele, a partir de uma dor. E se de repente eu simplesmente, conseguisse resolver tudo muito rápido, ganhasse muito dinheiro, a vida fosse muito fácil para mim? Ia faltar uma conexão com ele. E é muito engraçado porque eu já tive essa realidade. Eu já tive uma sorte muito grande, digamos assim, em alguns empreendimentos, e eu sentia realmente uma desconexão minha com os meus pais. Porque eles viviam uma história que era muito diferente da minha. E eu não me sentia tão pertencente. E aí eu mudei, e aí vieram dificuldades. Será que foi por conta dessa questão? Muito provavelmente. Talvez até não tenha uma relação direta, assim, não tenha surgido por conta dessa necessidade, não foi algo consciente, mas talvez eu poderia ter me livrado das dificuldades com mais velocidade se eu não tivesse um certo apego à narrativa de que eu tenho que batalhar muito para conseguir conquistar as coisas, que é uma narrativa emprestada que os meus pais, principalmente meu pai, trouxe para mim e que eu de alguma forma busquei viver essa mesma narrativa para poder me conectar historicamente com ele, entendeu a profundidade do negócio? E aí o que acontece? A gente tem essas narrativas e aí a gente sente medo no final. É um grande medo de ser rejeitado, é um grande medo de não pertencer, é um grande medo de não ser amado, que é traduzido com orgulho. E aí eu vou falar especificamente de algo, saindo um pouco do meu caso aqui e indo para outros casos, mas vou trazer aqui para você o que eu vejo que a maioria das pessoas vive. E aí vai ficar bem fácil de você conseguir identificar. E agora que você já entendeu a profundidade do negócio, vai ficar mais fácil também de você conseguir tratar isso, né? De você conseguir batalhar para vencer, para ultrapassar essa barreira mental que você está criando. Vamos lá, então? Trazendo um outro caso. Grande parte das pessoas, eu trouxe isso um pouco já simbolicamente, elas são orgulhosas, elas não querem se colocar à prova e perceberem que elas não conseguem. Isso é assim, elas criam então uma história delas, sobre elas mesmas, e eu também sou campeão nessa, de que elas são muito boas, de que elas são capazes, de que elas têm algo especial. Isso é clássico, por quê? Porque os nossos pais acham a gente especial. E eles demonstram isso pra gente, não todos, mas grande parte. A gente cresce achando que a gente é especial. E aí de repente a vida vai passando e a gente fala, tá, mas se eu sou tão especial assim, por que as coisas não aconteceram pra mim do jeito que eu queria? É bem isso que acontece com a gente, meu amigo.
E aí o que acontece? Então, tá, eu sou especial. E aí a gente começa a tomar umas porradas da vida e percebe que não é porque a gente é especial. Eu acho que a gente é especial mesmo, tá? Então as pessoas são especiais. Não é porque a gente é especial que as coisas acontecem do jeito que a gente quer. E aí a vida mostra 1, 2, 3 vezes pra gente que não é porque a gente é especial que as coisas acontecem do jeitinho que a gente quer. E a gente começa a querer sustentar a narrativa de que a gente é especial. A gente precisa sustentar essa narrativa porque ela dá uma identidade pra gente. E a gente para então de dar tantas oportunidades pra vida esfregar na nossa cara que a gente não é tão bom assim, que a gente não é tão especial assim. E como que a gente faz isso? A gente se utiliza do perfeccionismo, meu caro amigo, minha cara amiga. Então a gente começa a dar uma volta muito grande que, na verdade, tudo isso, então, só para você entender, para ver se você não entendeu, eu fiz toda aquela base pra gente chegar. Vamos lá, só para ficar claro. Tudo isso nasce do medo, que é transformado em orgulho. Tá? Então tudo isso aqui que eu estou falando é o medo transformado cognitivamente em orgulho, interpretado como orgulho e manifestado. Não é nem interpretado, ele passa por uma interpretação que passa batido, a gente não percebe, ele é manifestado como orgulho. E aí esse orgulho quer que a gente seja bom demais, quer que a gente esteja acima das nossas dificuldades. E como que a gente faz quando a vida escancara pra gente as nossas dificuldades, as nossas limitações? A gente dá voltas, a gente começa, ao invés de tentar esticar o braço aqui e correr o risco de não pegar, a gente começa a pegar o anzol e falar que precisa de não sei o que, e estudar, e comprar um manual, e dar 1000 voltas para não tentar logo, porque a gente sabe que a chance da gente tentar e não conseguir é grande. E a gente fica tentando então encontrar um caminho, saber tanto que quando a gente tentar, a gente vai conseguir. E o que acontece? A gente nunca tenta. E aí a gente às vezes tenta e não consegue, aí pronto. Aí a gente desiste de uma vez. A gente dá uma tentadinha e às vezes a gente tenta meio que joga pra perder, sabe? A gente tenta, mas não tenta de verdade. Por quê? Porque se eu tentar muito de verdade e eu não conseguir, vai ficar tão claro pra mim que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou assim tão especial. Agora, se eu tentar, mas meio que não tentar muito, e eu não consegui, tudo bem, porque eu nem tentei tanto de verdade. Isso, nossa senhora, como isso acontece? Trabalhei muito com adolescente, né, e trabalhei com o empreendedorismo, relacionando, né, meu público-alvo era adolescente e o nosso objetivo era ali sempre criar projetos, criar negócios. E nossa, como isso é comum com os adolescentes. Porque eles gostam, né, de estar meio que acima das coisas. Todos nós temos isso, né, mas nos adolescentes às vezes isso fica até mais escancarado. E aí eles tentam, mas não tentam de verdade. Só que as coisas boas, meu amigo, a gente precisa tentar com força. A gente precisa tentar mesmo com os 2 pés. Não adianta a gente tentar um pouquinho. Às vezes a pessoa quer ser, por exemplo, atleta, quer ser cantor, quer ser algum artista, quer ter uma profissão dessas assim, que são muito disputadas e que podem trazer muito sucesso. Mas elas não querem tentar de verdade. Por quê? Porque elas precisam sustentar uma narrativa especial. Elas não podem tentar e não conseguir. É o famoso medo de se frustrar. O medo de se frustrar é orgulho. Então ele é muito bem declarado como medo de se frustrar, né? Então já fala, o medo já está ali. A emoção é o medo. E a manifestação, o sentimento é o orgulho. Que serve para sustentar uma narrativa de que somos especiais. E às vezes a gente precisa viver, a gente não pode alcançar o que está aqui ao nosso alcance, a gente não pode ir lá e pegar, porque a gente precisa sustentar uma narrativa de que somos parecidos com os nossos pais, ou que pertencemos a algum tipo de grupo. E a gente conseguir conquistar aquilo vai tirar a gente do grupo. São algumas armadilhas comuns. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você quer entender mais algum ponto, o que vai acontecer. Eu vou postar esse vídeo, você vai comentar aqui qual desses pontos que você sente que a gente precisa se aprofundar mais, porque isso é assunto que não acaba, eu não vou conseguir chegar no final desse vídeo aqui, no final desse assunto, em um vídeo só. É algo muito longo, muito profundo, e que a gente vai trabalhar muito para conseguir entender. E eu acho aqui que eu já joguei muitas informações na sua cabeça, já trouxe bastante coisa importante, então eu vou destrinchar isso ao longo de toda essa série. Cada série minha dura 100 vídeos. Então, ao longo dos próximos 100 vídeos, eu vou trazer esse tema de algumas formas diferentes várias vezes. E eu já trouxe esse mesmo tema outras vezes. Eu tenho um vídeo, por exemplo, que fala sobre perfeccionismo.
No final das contas, a gente falou nesse vídeo inteiro, muitas vezes, sobre perfeccionismo, e eu nem usei esse tema. Então esse é um trabalho profundo de autoconhecimento que eu te convido a fazer. Eu levo isso de uma forma bem prática para a gente conseguir trazer isso para a nossa vida cotidiana, para no final das contas realizar aquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente tem a capacidade de realizar, mas ainda não realizou por conta de besteira que está ali atrapalhando a nossa mente. Ontem mesmo não vou nem abrir mais muito assunto, vamos lá. Eu te vejo no próximo vídeo.